Bom dia, sejam todos bem-vindos, vistosamente bem-vindos, tanto aqui como na transmissão, como disse a Bruna, amém? Glória a Deus, vamos ver o que Deus quer falar conosco, com certeza Ele quer falar como falou comigo. Aleluia, Espírito Santo, toma cada um aí. Não seja eu, mas seja o teu Espírito Santo. Que a minha vida por inteira esteja à tua disposição, Espírito Santo. Até os neurônios, as cordas vocais, as células, as vias respiratórias, o meu espírito, minha alma, todo o meu ser, esteja nas tuas mãos, Espírito Santo, para que a tua palavra venha com precisão, com profundidade, e que nada escape de ser dito em tudo que precisa ser dito a cada um, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. O tema da mensagem, eu já mandei aí para muitos, limpar o nosso passado para vivermos em Cristo. E vivermos em Cristo, vivermos uma vida por inteira em Cristo, não uma parte dela. E eu quero dizer um versículo, porque veja bem uma coisa. O nosso passado é um passado de sucumbência, de derrota, de frustração, de morte. Nosso passado é um passado de morte. Começar espiritualmente falando, era um passado de derrota. Quantas derrotas nós sofremos no nosso passado, quantas coisas más, malignas, que pesavam sobre nós, e nós carregávamos aquilo com muito sofrimento, com muito choro, com muita angústia, com muito vazio dentro de nós. Isso é uma verdade mesmo. E o nosso Deus é um Deus, é o indubitável Deus. Eu fico buscando palavras, né? Eu já disse isso para vocês. Indubitável é aquele que não há dúvida. Em Deus não há dúvida. Não há erro, porque Ele é preciso em tudo que Ele faz, tudo que Ele fez, em tudo que já está realizado a nosso respeito. É o inexorável Deus. Inexorável é aquele que é preciso, né? Não há imprecisão em Deus. E eu fiquei pensando muito num versículo, numa passagem que eu disse numa das lives de oração, que deve ter sido na terça-feira. Não, com certeza foi na terça-feira. Que foi a seguinte passagem, mas antes de ir lá, espera um pouquinho. Antes de ir lá, eu quero dar um versículo central, um básico, o fundamento, como fundamento, que está lá em João, e que se cumpriu em Jesus, e que precisa se cumprir em nós, que está lá em Salmo 16, versículo 10. Glória a Jesus. Salmo 16, versículo 10. Está aqui. Por que não deixarás a minha alma no inferno? Nem permitirás que teu santo veja a corrupção. Essa palavra profética dita por Davi, pelo Espírito Santo, que neste momento estava sobre ele, não estava direto sobre ele, mas vinha em determinados momentos sobre ele, principalmente quando ele escreveu salmos, que dentro desses salmos existem muitas palavras proféticas que falavam a respeito do Messias que haveria de vir, do Cristo. E isso se refere diretamente a Cristo Jesus, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, amém? Eu não ouvi um amém. Ou meio, eu ouvi meio amém. Agora eu já estou ouvindo melhor. Será que eu estou com um problema? Não. Ok. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então isso está apontando para Ele, quando Ele disse, mais ou menos em torno de 700 anos antes dele vir. Foi profetizado que ele não iria ficar na morte,
E que, claro, isso se cumpriu. Mas, isso, depois de Cristo, isso também aponta para nós. Porque a nossa alma estava na corrupção. A nossa alma que viveu um passado corrompido, estava lá. Mas ele soltou a nossa alma, quando você creu, ele estava soltando a sua alma das ânsias da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Por isso que a mensagem se trata disso, limpar o nosso passado, para que no nosso presente, em Cristo Jesus, não tenha mais morte. Não tenha situações que nos façam sucumbir de novo. E eu estava lendo essa passagem, né, agora nós vamos lá, nessa live de terça-feira que está lá, no livro de Lucas, capítulo 9, Lucas capítulo 9, nos versículos 37 a 41. Do menino que tinha um problema de epilepsia, que é um espírito. Epilepsia é um espírito, viu? A maior parte das doenças, elas advêm da parte espiritual. Você não tenha dúvida disso. A própria palavra fala que ele levou as nossas enfermidades, pelas suas feridas nós somos curados. Porque nós estávamos metidos numa encrenca, num cativeiro. Nós estávamos metidos num cativeiro de morte, como eu estou dizendo aqui, e que tinham muitas situações que, de fato, nos faziam viver rastejando praticamente, espiritualmente falando. E aqui acontece esse negócio aí com o menino que tinha epilepsia, versículo 37, no dia seguinte, quando desceram do monte, saíram ao encontro uma multidão, uma grande multidão, como diz aqui. Grande multidão. Um homem dentre a multidão clamou: Mestre, peço-te que vejas meu filho, pois é o único que eu tenho. Um espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar. Só o larga depois de o ter quebrantado no sentido de quebrá-lo, de machucá-lo. Roguei a teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E Jesus solta uma frase muito forte, muito intensa. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco que vos sofrerei? Traze o teu filho. A gente sabe que ele libertou o jovem. Mas preste atenção no que ele disse. Ele não estava falando de algumas pessoas de incredulidade. Ele estava falando de toda uma geração. Toda aquela geração daquele tempo em que Jesus estava nela, né, caminhando ou no meio daquela geração. Ele está dizendo que toda aquela geração era incrédula e perversa. A incredulidade te leva a uma perversidade, porque a incredulidade é a própria perversidade, porque a incredulidade é uma coisa que ataca Deus, ataca os princípios de Deus, ataca os princípios de fé, ataca a própria fé. Porque a fé é um fruto, é uma das facetas de Deus, se não a face de Deus, ou a faceta de Deus principal, a fé. Cristo veio para manifestá-la, porque aquele tipo de fé não tinha na terra ainda, que era a fé do céu. A fé pela qual foram criadas todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Foi essa fé que Ele trouxe a nós. E aquilo impactou o próprio Senhor Jesus, e ele ficou admirado, porque ele não via fé em ninguém, ele via incredulidade em todas as pessoas, e nos próprios discípulos, porque aquele homem, não só os 12 discípulos, porque Jesus não tinha mais de 12, 12 eram os principais, amém? Mas, por exemplo, José de Arimateia, que era um empresário, era discípulo de Jesus. Zaqueu se tornou um discípulo de Jesus.
E muitas mulheres se tornaram discípulos de Jesus, muitas pessoas. E ele estava dizendo dos próprios discípulos que estavam enfiados numa geração incrédula, que não cria. Mesmo diante de todos os sinais que ele operava. Tudo bem, não tinha vindo ainda o Espírito Santo, a obra da cruz não tinha se manifestado, ressurreição, etc. e tal, mas todos os sinais messiânicos estavam em Cristo e ele os estava manifestando a todos eles, inclusive aos religiosos, sacerdotes e todos eles. Segundo tudo que estava escrito, dito e profetizado a respeito de Jesus. Então é um negócio muito impactante isso que estava acontecendo ali. Por isso que ele disse algumas coisas, quando o próprio profeta, que foi o maior da antiguidade, o maior profeta foi João Batista. Antes da graça, melhor. Para ficar bem claro. Porque houve um divisor de águas, a cruz foi um divisor de águas. Do profeta do passado com o profeta de hoje, da graça, que é muito maior do que foi João Batista, que foi o maior profeta de todos eles. Jesus falou, nascido de mulher não teve maior profeta que João Batista. João Batista estava no cárcere, pouco antes de ele ser degolado, a gente sabe da história. Ele duvidou, porque ele estava num momento de aflição ali no cárcere, então ele mandou 2 discípulos dele, de João Batista, ir perguntar para Jesus se ele era o Messias, ou haveria de esperar, ou ele tinha que esperar outro, eles tinham que esperar outro, porque ele estava no momento em que bateu incredulidade nele, ele estava no momento incrédulo. E ali Jesus disse uma parábola forte, que está lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 16. Aleluia. Eu quero que essa mensagem, eu oro para que essa mensagem, eu e o Espírito Santo, venha libertar muitos corações. Porque eu não posso dizer que hoje é uma geração incrédula. Depois da obra da cruz, ressurreição, envio do Espírito Santo, e o início, e hoje ainda estamos no tempo da graça e na dispensação do Espírito Santo. Mas, tem muita gente que ainda está residindo em algumas situações no passado. Aí que é o negócio. E aqui diz Jesus, mas, vamos lá, Mateus 11, a partir do 16, mas com quem compararei esta geração? Está falando daquela geração, que ele a chamou de incrédulo. É semelhante a meninos que se assentaram nas praças e gritam aos seus companheiros, tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. O que ele estava se referindo é o seguinte, vamos nos transportar, nos arremeter para aquele tempo de Jesus. Os meninos, a meninada, eles tinham a seguinte brincadeira, vamos brincar de noivo e de noiva. Por isso que eles disseram, porque quando acontecia o casamento, né, ou o noivado, noivo e noiva, eles tocavam flautas para que houvessem danças. Então tinha essa brincadeira, e tinha muita gente, né, junto com eles, outras crianças, muitas pessoas, crianças. Eles estavam dizendo, peraí, nós brincamos de noivo e noiva, tocamos flauta porque é a festa do casamento, ou do noivado, que seja, vocês não dançaram. O que está acontecendo com vocês? Como se eles estivessem falando isso. Cantamos lamentações e não chorastes. Nós brincamos de velório, porque eles tinham essa brincadeira também. Então, eles se lamentavam para ver se as pessoas choravam. Porque naqueles tempos de Jesus, tinham as tais de carpideiras. O que eram carpideiras? Eram pessoas contratadas para chorar nos velórios. Tanto é que quando Jesus vai lá para ressuscitar Lázaro, tinha um monte de gente chorando. Tinha as pessoas que choravam verdadeiramente, e tinham aquelas que fingiam, porque eram contratadas para isso. Tinha isso também, por incrível que pareça. Olha que geração incrédula.
E olha, pô, nós brincamos aqui de velório e lamentamos aqui, ninguém chorou. Oh, vocês estão o quê? Estão pensando o quê? Né? Aí ele fala, porque aqui ele vai falar dos dois, daquele que preparou as veredas para Jesus, que estava na palavra profética aqui de Isaías 41, não precisa ir lá não. Fica aí, calma. Isaías 41. De Isaías 40, versículo 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Ele está dizendo, daquele que iria adiante, para preparar o caminho, tinha a palavra profética sobre João Batista. Desse profeta que irá adiante no poder de Elias, na unção de Elias, e preparará as veredas, o caminho para o Senhor, converterá o coração dos pais aos filhos, que diz lá, a palavra profética, sobre esse que viria. Eles sabiam, tinham isso nas escrituras, liam as escrituras todos os dias, nas sinagogas, os fariseus, escribas, sacerdotes, todos eles conheciam a fundo as escrituras, porque até eram obrigados a conhecer as escrituras. E aí ele vai dizer, pois veio João, o profeta, que preparou meu caminho, não comendo e nem bebendo, e dizem, tem demônio. Eles falavam. Veio o Filho do Homem, o Messias, comendo, porque lá no Antigo Testamento já dizia uma das palavras proféticas sobre o Messias, que ele seria denominado Filho do Homem. Ele mesmo se autodenominou Filho do Homem. Ele não disse eu sou Deus, ele não disse isso. Era Deus e era também Filho do Homem. Ele falou, sou Filho do Homem. Comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores, mas a sabedoria, disse Jesus, né? Mas a sabedoria é justificada por suas ações, ou seja, ele tinha que estar no meio dos pecadores para convertê-los. Amados, eu vou dizer uma coisa, há um propósito com cada um de vocês, eu já tenho dito isso muitas vezes, né? Não quero ser repetitivo, prolixo, seja lá o que for. Mas há propósitos de Deus na vida de cada um de nós que estamos aqui, que estamos aí. E que Deus já elaborou esses propósitos. Cada um tem um campo de trabalho. Tem uma área, tem um tesouro num determinado campo. Como Jesus disse a respeito do reino de Deus, uma das parábolas do reino de Deus, lá em Mateus 25, que diz assim, que um homem encontrou um tesouro num campo. Foi lá, vendeu tudo que tinha para ficar com aquele campo. O propósito. Aquele campo era o propósito. Existem propósitos. A mensagem tem esse teor também, dos propósitos que Deus tem para cada um, mas o que atrapalha com relação aos propósitos de Deus na vida de cada um de nós? Passado. Isso é terrível. Isso come, isso tritura, isso corrói a vida espiritual de uma pessoa. Em que ela poderia já estar vivendo intensamente, mas às vezes ainda não pode viver intensamente. E Jesus estava dizendo, sabedoria justificada pelas... Está vendo as ações do Filho do Homem? Então, a sabedoria que está nele está sendo justificada por essas ações. Porque Jesus, um pouco antes dele dizer essa parábola, ele manifestou os sinais messiânicos, que o Messias, quando viesse, iria manifestá-los. Que está aqui mesmo, em Mateus capítulo 11, quando os discípulos de João vão perguntar para Jesus, tu és mesmo o Messias? Ou devemos esperar outro? E aí Jesus responde, manifestando os sinais messiânicos, que está no versículo 4. Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por causa de minha causa, por minha causa. Ele manifestou sinais, não só aos discípulos, como todos os que estavam ali, junto com os discípulos. Tinha muita gente ali, tinha uma multidão ali, uma multidão de pessoas.
sacerdotes, escribas, fariseus, doutores da lei, discípulos, várias pessoas. E ele manifestou os sinais diante de todos eles. Olha, vai dizer para João que vocês viram aqui. Vai lá. Se tinha uma multidão, tinha leprosos no meio da multidão, tinha pessoas que tinham morrido, ele ressuscitou, tinham pessoas surdas que ouviram, cegos que viram, surdos que falaram, e pá, pá, pá. E o evangelho que foi anunciado foi um tempo. Então, peraí, vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Pá, 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 pá. Agora vai dizer o João. Os sinais messiânicos. Todos viram. Por isso que ele diz essa parábola aqui. Ele estava dizendo o seguinte: tudo está sendo manifestado e vocês não estão chorando por conhecer o Messias. Porque quando o remanescente de Israel, que vai se converter no final de tudo, a tribulação, grande tribulação, quando Jesus vem visivelmente com o reino, que vem e vai salvar o remanescente de Israel, que vai estar no maior sufoco da história da humanidade, ele vem, dá o sopro da boca, destrói tudo. Eles vão clamar o que eles deviam ter cumprido ali: bendito que vem no nome do Senhor, porque Jesus, quando entra lá em Jerusalém, ele fala assim: não me vereis mais, até que venhais a dizer, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Lá no final eles vão clamar, porque nas próprias escrituras, eles vão ver que Jesus era o Messias mesmo. Aí eles vão clamar. Só lá. Mas olha que coisa, o que Jesus enfrentou uma geração incrédula inteira. E Jesus mostrou muitas coisas para aqueles discípulos, amados. Me acompanhem aqui. Muitas coisas. Mostrou todos os sinais messiânicos para eles. Operou curas, milagres, sinais, prodígios, maravilhas, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, ressuscitou mortos, pregou o evangelho durante 3 anos para eles. Falou da palavra celestial para eles. Mas eles tinham momentos de um lampejo que eles falavam: não, esse é o Cristo. Como Pedro disse um momento, quando ele pergunta a eles: quem disse? E vocês, que dizem que eu sou? E Pedro, tomado pela revelação, diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas no momento seguinte, ele se torna incrédulo de novo. Jesus morre na cruz, eles ficam mais incrédulos ainda. E quando Jesus vai chamá-los para andar com eles, Jesus manifesta uma coisa que muitas vezes nós não percebemos. Jesus limpa o passado deles. Por quê? Os primeiros que Jesus chamou foi Pedro, João e Tiago, irmãos. Ou melhor, João e Tiago, irmãos, que trabalhavam com Pedro numa entreposto de pesca, porque eles tinham mesmo, ele era um empresário de pesca. Eles tinham barcos, 2 barcos. Eles pescavam com aqueles barcos. Pedro estava endividado. A história conta isso. Por que eu estou dizendo isso? Sem medo de errar. Pedro estava endividado, tinha penhorado o barco dele para poder aguentar lá a dívida que ele tinha com imposto de renda, porque eles cobravam dos fariseus. Por isso que eles tinham raiva dos fariseus. Os próprios fariseus tinham raiva dos cobradores de impostos, que eram judeus também, contratados para cobrar imposto. E Pedro tinha que pagar imposto, aqueles homens tinham que pagar imposto, em função da pesca deles, do que eles lucravam, do que eles ganhavam lá. E Jesus vai lá, isso está em Lucas capítulo 5, o título diz assim: pesca maravilhosa. Ele vai lá, pega o barco de Pedro como púlpito. O púlpito precisa ter mesmo, não é frescura, precisa ter púlpito. E nós vamos dar rapidinho, logo, porque já chegou a hora, amém? Vai ter púlpito também. Então Jesus pega o barco de Pedro, põe na praia, empurra ele um pouco na água aqui, eu vou subir nele para pregar. E ele prega, tinha uma multidão lá. Ele pá. Terminou de pregar, Jesus em seguida diz assim: Pedro, faze-te ao alto mar para pescar. Mestre, trabalhamos a noite inteira. Ele estava desesperado, mas ouviu a palavra, a mensagem. Trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. 0.
como diz o presidente, 0. Mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Nós vamos ao alto mar, né? Tinha que remar bastante ainda, chegaram no alto mar que tinham trabalhado. Mas nós vamos lá sobre a tua palavra. E pescaram. Jesus ordenou que tivesse ali um grandioso cardume. E ele foi uma pesca que nunca ele tinha feito na história do entreposto de pescado dele. Na história da humanidade, talvez nunca tinha sido feita uma pescaria como aquela. Tiveram que chamar outro barco, porque o barco ia afundar de tanto peixe. Passa um pouco para lá, venha nos ajudar aqui. E eles conseguem trazer para a praia aquela maravilhosa pescaria. E quando Jesus se aproxima, Pedro se prostra e diz assim: afastai de mim, mestre, eu sou um pecador. Por que ele disse aquilo? Que eu estava endividado, tinha pegado meu barco, sou um pecador, eu não soube administrar. Eu fiz bobagem. Mas ele estava tão maravilhado, porque aquilo que eles tinham pescado ia limpar todo o passado deles. Eles iam pagar tudo que deviam. Aplaudam Jesus. Porque, amado, escute o que eu vou falar. É lógico que foi por causa disso. Propósitos. Jesus não ia mandar uma pescaria daquelas para eles a troco de nada. Tinha um alvo, tinha um propósito. Pedro, eu vou limpar o teu passado, porque a partir dali, depois daquele momento, Jesus os chama para andar com ele. Vem aqui, agora vocês vão pescar almas. Mas eu vou limpar o passado de vocês não vão ter problema não. Está vendo como Deus quer limpar o nosso passado? Mas precisamos deixar. Pedro tinha que fazer um grande esforço para ir lá. Trabalhou a noite inteira, hein? Já pensou como ele estava, os braços cansados. Mas era a palavra. Quantas vezes recebemos palavras? Olha, tem tal coisa no teu passado, precisa se limpar de lá. Você precisa ser resgatado de lá, meu irmão. Porque Jesus preparou tantas coisas, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Espera aí, está tudo pronto, mas você está lá ainda, sai de lá. Tem que haver um esforço para sair de lá, para que venha o melhor de Deus. Deus sempre tem o melhor para nós. Tem muita gente que não conhece o melhor de Deus, e que Ele faz questão de nos dar, porque Ele já na realidade nos deu o melhor. Amados, isto é uma verdade, aleluia, glória a Deus. Mas olha só uma coisa, o tamanho da incredulidade, tudo bem, não tinha vindo o Espírito Santo ainda, não tinha começado uma nova geração, que é a geração da graça, do Espírito Santo, mas espera um pouquinho, eles caminharam com Jesus, eles ouviram tudo. E a partir de um determinado momento, que foi lá em Mateus 16, a partir do 21, Jesus começou a dizer a eles: olha, agora o Filho do Homem vai para Jerusalém. É necessário que vá lá, sofra e padeça na mão dos anciãos, morra, ressuscite ao terceiro dia. Olha o que ele disse. Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Ele, se colocando na terceira pessoa, ele vai ressuscitar, o Filho do Homem vai ressuscitar ao terceiro dia. Eles estão tão incrédulos, debaixo de um manto tão denso de incredulidade, que eles só olham por aquilo que Jesus disse que ia morrer, ia padecer a morte. Não, mestre. E momentos antes, o Pedro tinha falado que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, e em seguida, ele fala: não, você não vai para Jerusalém, imagina que não vai não. E dá uma bronca em Jesus. Você não vai deixar que isso te aconteça? E Jesus tem que repreender Satanás em Pedro. Repreendeu.
necessário. Alô? Ela está vermelha. Aleluia. Vamos lá, vamos em frente. Aleluia, glória a Deus. E Jesus caminha. Ele diz mais 2 vezes: estou indo, estamos indo para Jerusalém. Vou lá padecer, vou sofrer, vou morrer. Ressuscito ao 3º dia. Eles continuaram incrédulos, olhando só para a questão da morte e não da vida. Olha só que terrível. Jesus chega lá, vai cear. Ele promulga, institui a ceia do Senhor, Jesus. E diz em seguida, antes dele ir para... Eles estão a caminho do Getsemane, onde ele vai fazer definitivamente a entrega para ir para a cruz. Ele diz para eles, está aqui em Mateus 26, 32. Mas, depois de eu ressurgir... Então ele está falando aqui 4 dias antes da ressurreição. Porque aquela noite já ia começar o padecimento dele. O sofrimento e tudo isso. Ele já ia começar a derramar sangue no Getsemane. O suor dele ia se tornar em gotas de sangue. Tamanha era a tensão que estava nele. Porque ia ser abandonado pelo Pai, né, por causa dos nossos pecados. Já disse isso 500 vezes. E aquela tensão fez as veias estourarem, vasos sanguíneos que estão aqui em cima, mais perto da pele, estourou e começou a pingar sangue. Veja lá, mas ele faz a entrega. Aleluia. Mas diz aqui no caminho: olha, eu vou ressurgir, tá bom? Olha que tamanha fé, que tamanha convicção, amados. Essa convicção, entenda, ele nos deu, ele nos concedeu. Quando você creu, ele estava concedendo essa convicção de fé. Porque tudo que ele dizia, como se já tivesse se cumprido. Oh, meu Deus, como Jesus vai ter mais. Dou a minha vida, depois torno a tomá-la de volta. Ele disse isso no caminho. Falou: não vai ter erro, vou cumprir. Mas passou por aquela angústia, aquele sofrimento terrível. E aí ele fala aquilo para os discípulos. Mas os discípulos ficam amortecidos. Vem ele lá na cruz desfigurado, arrebentado, cheio de hematomas, rosto inchado, cravado lá, a coroa de espinhos, todo ensanguentado, as entranhas aparecendo por causa dos chicotadas que ele tomou, que foram profundas, arrancaram a carne de Jesus. Ele estava todo desfigurado, a palavra fala isso, Isaías 55. A aparência dele estava tão desfigurada, mais do que qualquer outro homem, desprezado, o mais indigno de todos os homens, porque ele não teve espaço em nenhuma sociedade lá. Ele não teve espaço com os reis, porque Pilatos, olha, lava as minhas mãos. Não usa esse termo, eu lavo as minhas mãos. Nunca usa esse termo, nunca usa. Porque esse termo foi dito lá do Pilatos, que não quis se envolver com o negócio. Quando você está falando isso, você está dizendo: eu não quero saber, eu desisto, lavo as minhas mãos. Não diga isso. Esse é um termo pesado. Pilatos morreu louco, morreu totalmente debilitado, louco. E muitos que falaram besteira, o povo não sabe do que aconteceu, a perseguição, o holocausto e tantas coisas. Porque olha que o sangue dele caia sobre nós, os nossos filhos. Chamaram a maldição sobre eles. Olha só, que coisa terrível. Mas ele não teve espaço. Ele foi rejeitado, o mais rejeitado de todos. Ele não tinha espaço na sociedade israelita, ele não tinha espaço em lugar nenhum. Mas ele pregou para todos eles. Como nós não temos espaço em muitas coisas dessa vida. Escute o que eu estou falando. Mas você continua pregando, você continua falando. E eu vou dizer o que acontecia com Paulo. Nós também muitas vezes somos rejeitados. Por quê? Porque falamos da palavra, falamos do evangelho, falamos da verdade. Aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, está muito fácil ser crente. E na China, Coreia do Norte, lá em Somália, Madagascar, Afeganistão e tantos outros lugares. Não é fácil. Nos países do Oriente Médio. Não é fácil lá. São rejeitados. Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens. Está lá em Isaías 53.
Mas ele pregou, ele foi até o fim. Pregou para Pilatos, pregou para todo mundo. Chorou por eles. Mesmo eles sendo rejeitados, chorou por eles, chorou por causa da incredulidade deles, por eles não terem crido. Amados, aconteça o que acontecer, há um propósito e você precisa continuar nele. Você precisa caminhar até o fim, porque é o que a vida aqui. A construção da tua casa definitiva não é aqui, porque aqui vai passar. Aqui é temporal. A nossa vida é muito temporal. Quanto dura uma vida aqui? 70, 80. Muito vigor, passa um pouco disso. Mas e aí quantas milhões, bilhões de pessoas passaram pela Terra, pelo planeta Terra? Dizem as estatísticas, 106 bilhões, falei outro dia isso. 106 bilhões de pessoas já passaram por aqui. Muitas foram salvas, dormiram em Cristo. Mas já passaram. Ah, mas Matusalém viveu 969 anos. Mas passou também. E a média de idade foi diminuindo por causa do pecado. Lá, o povo pré-diluviano, 120 anos. A partir de Moisés, 70 a 80. Estão entendendo o negócio? Então, os propósitos que temos, o tempo que nós temos para cumprir os propósitos é muito curto. Por isso que nós não podemos deixar o nosso passado nos sucumbir. Em nome de Jesus, escuta isso. Nossa alma não ficará na corrupção, em nome de Jesus. Aleluia! Ok, Jesus vai para a cruz. Eles ficam incrédulos, cabisbaixos, desacreditados, totalmente. Por mais que tivesse ouvido o evangelho inteiro na caminhada de 3 anos e tanto, com Jesus. E Jesus ressuscita. Bom, tenho que ir lá aparecer a eles. As mulheres vão no túmulo, pedra rolada, sabe, aconteceu o terremoto, pedra rolada, Jesus não está lá. Então elas vão indo, Jesus aparece a elas. Olha, estou aqui, vivo, eis que estou vivo. Elas ficam maravilhadas. Ele ressuscitou. Correm para dizer aos discípulos: mulheres, vocês estão loucas, que eu estou coisa nenhuma. Não acreditam nela. Aí tem 2 a caminho de Emaús, discípulos, 6 quilômetros. Jesus se põe no meio deles. Tinham acabado de sair de Jerusalém, estão indo para a casa deles em Emaús, 6 quilômetros de distância. Jesus 6 quilômetros conversando com ele. Tem muita conversa, hein? Olha, é o seguinte, olha, só você que não sabe, Jesus, poderoso em obras, profeta, olha, já é o 3º dia aí. Amor, acabou. Aí ele começa a falar das escrituras. Olha, você não sabe o que disse os profetas, a lei, que o Cristo veria, que ressuscitaria, e pá. E aquilo queimava dentro deles, queimava, o próprio Jesus falando com o corpo ressurreto. Mas eles não tinham crido ainda. Impressionante. Porque estavam vivendo do passado, do Jesus que não tinha ressuscitado, e para eles estava morto, tinha acabado. Sequer estavam ligados no poder da ressurreição que já tinha sido dito pelos profetas da antiguidade e pessoalmente pelo próprio Senhor Jesus. Mas entra na casa deles, ele fez menção de passar. Falou: vem aqui, vem jantar conosco. Ok, Jesus entra. Eles começam a servir, Jesus pega o pão e abre-se os olhos espirituais deles. Eles reconhecem ele. E ele sai do meio deles. Aparece aos 11, né? Não, aparece os 10, Tomé não estava ali. Aparece, eles estavam fechados, com medo dos judeus. E agora, não vamos sair daqui. Ele entra lá no meio deles, se revela a eles. Eles ficam admirados. Jesus ressuscitou. Mas ainda com peso de incredulidade. Não é impressionante esse negócio? Ainda ficaram tão maravilhados que ainda não estavam acreditando. Jesus aparece de novo, se revela a eles, se revela a Tomé. Olha aqui, sou eu, põe a mão aqui. Senhor meu e Deus meu, e se prostra. E Jesus diz assim: mais bem-aventurado os que não viram e creram. Olha o naipe, olha a posição que você tem. Você é mais bem-aventurado, você não andou com Jesus, mas crê.
crer, lógico, o Espírito Santo te convenceu, né? Você recebeu o Espírito Santo, glória a Deus, aleluia! Mas olha o que aconteceu com aqueles homens. Tudo bem, Jesus, segunda vez aparece nada. Aí ok, Pedro fala assim, bom, é o seguinte, vamos voltar lá, nossa vida do passado, vamos pescar. Vamos voltar, nossa empresa, precisamos continuar o negócio aqui. Como se Jesus, já tinham visto Jesus ressurreto, como se Jesus não tivesse ressuscitado, de novo. E vão lá pescar, e não estão pegando nada. Aí Jesus aparece na praia, fala assim, tem alguma coisa de comer aí? Oh, é Jesus. Olha, lança a rede aí do lado direito. Sabe o que ele estava dizendo? Se vocês estiverem em mim, não vai faltar nada. Se vocês limparem o passado de vocês, não vai faltar nada. Pegaram 153 enormes peixes. Até hoje eu estou buscando essa revelação dos 153. Se somar dá 9, não, 9 é o número do Espírito Santo, mas não sei. Estamos ainda buscando isso. 153 enormes peixes. E Jesus, escuta só, mesmo antes de chegar aqueles peixes, ele estava fritando, estava grelhando peixe na praia. Aí eles aparecem, vê Jesus já grelhando peixe. Ó, me dá aí algum dos peixes, vamos grelhar junto aqui. E Jesus teve que ministrar pessoalmente Pedro, amados. Olha só que coisa. E a turminha do deixa disso foram atrás de Pedro, para pescar também. Vamos voltar lá, não tem mais jeito mesmo, vamos continuar nossa vidinha de rotina, nossa vidinha de sofrimento, nossa vidinha de passado. Espera aí, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo, tudo se fez novo, Denise. Não tudo se fez velho, tudo se fez novo. Aleluia! É viver na intimidade a cada dia, no milagre, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ele está em você. Muitas das impossibilidades são realizadas através da sua vida. Aleluia! Propósito! Porque as pessoas precisam ver isso em você, que você é uma pessoa desprendida do seu passado, uma pessoa livre pelo Espírito, que fala sem problema nenhum. E que cumpre o propósito. Aleluia! Olha o que Paulo disse, cumprindo o propósito. Eu queria chegar aqui, nós vamos terminar. Amém, amados? Vamos terminar por aqui. Aqui em 1 Coríntios capítulo 9, a partir do 19. Se Paulo era, lógico, nem todos são como Paulo, mas existe fatos de grande importância para a sua vida. Grande, para que você tenha um testemunho. O que mais Deus quer? Você pensa o quê? Que Deus quer te ver sofrer, angustiado, combalido? Deus não quer ver isso. Ele não te salvou para isso, mas Ele te salvou para coisas gloriosas, para testemunhos, para testificar quem Ele é, o que Ele faz, o Todo-Poderoso que está na sua vida. Amém, amados? Olha aqui, embora, Paulo dizendo, 1 Coríntios 9, a partir do 19, embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais almas. Né? Eu me fiz de servo, fui lá servir. Nós somos servos, sabe, dos pecadores que estão no mundo, para trazê-los para Jesus, no sentido de servi-los com a salvação, servi-los com a palavra, servi-los com os sinais que Deus quer manifestar através da sua vida. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Porque ele não estava mais debaixo da lei, estava debaixo da lei de Cristo. Existe uma diferença aí, lei de Moisés e lei de Cristo, que é a graça. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei. Não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Está vendo? Para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos.
fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esse é Paulo. Faço tudo isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Ele está dizendo assim, eu tenho propósitos, eu estou cumprindo propósitos aqui. Então ele está discernindo o que ele tem que ser para determinadas pessoas, como ele tem que se manifestar para determinados grupos de pessoas. Para de sofrer! Para de sofrer! Ah, mas nós sofremos, sim, passamos por aflições. Não vivemos em sofrência. Aqui. Não sabeis vós, versículo 24, que os que correm no estádio, propósito, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Que o alcancei. Ele está dizendo, a nossa vida em Cristo é uma corrida. Não é uma corrida da alma, entenda. Não é uma corrida da carne. Não é uma corrida de competitividade, não tem nada a ver com isso. Mas é uma corrida de fé. Para manifestar a fé de Deus na terra, para manifestar o poder da salvação que está na sua vida, para manifestar aos outros, é uma corrida. E nós, na realidade, não podemos fraquejar. Muitas vezes nos sentimos fracos diante de certas coisas, mas em Cristo nos fortalecemos, no poder do Espírito, nos fortalecemos para continuarmos. Quantas vezes me sinto, às vezes, pesado, coisas muito pesadas, mas eu falo, eu preciso continuar, Senhor, me renova. E eu continuo. O Paulo, quantas vezes ele sentiu assim, espinho na carne, ataque de todo lado. Senhor, espinho na carne aí não dá mais. Tira esse espinho da carne. Orou 3 vezes a Deus. E Deus manda uma resposta: minha graça te basta, Paulo. Porque Paulo correu o risco de ser soberbo. Deus conhece os nossos corações, Deus conhece cada um de nós. A cada detalhe das nossas vidas Ele conhece. E Ele sabia o que Paulo estava sujeito. Agora deixa eu livrar Paulo. Paulo é uma figura importante para mim. Eu preciso usá-lo ainda para me glorificar o meu nome. Então vamos mandar um espinho lá para ele, mensageiro de Satanás para esse profeta. E aí Paulo, minha graça te basta, Paulo, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, entenda isso, eu estou aperfeiçoando meu poder na sua vida. Opa, é isso? Ok, vou me gloriar nas minhas fraquezas então. Quando estiver fraco é porque sou forte. Então ele diz, estar é um estado passageiro. Quando estou fraco, passageiro. Estou, vai passar. Sou forte, é permanente. Amém? Ah, entendi, Deus. Oh, obrigado, Senhor. Entendi o negócio. Vou continuar na minha caminhada. Olha que tremendo isso. Aleluia. Todo aquele que luta, ele está falando de uma corrida num estádio, né, que ele está dizendo. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles, para alcançar uma coroa corruptível, morte. Nós, porém, a incorruptível. Olha a diferença. Corro, portanto, não como indeciso, como batendo no ar. Se lembra um negócio do Pelé, quando ele fazia gol, ele inventou essa de bater no ar assim, dar soco no ar. Hã? Começou com ele isso. Aí hoje todo mundo bate no ar assim. Coroa corruptível. Não, tudo bem, é legal vibrar quando faz um gol. Mas ele está falando uma coroa corruptível. Ele se tornou o rei do futebol, mas uma coroa corruptível. Olha o que ele está dizendo. Combato não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo para servir a Deus, né? Para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Agora essa carreira de propósito, a carreira da fé que ele fala aqui terminamos a nossa conversa, e tudo isso é para te fortalecer, amados, tudo isso é para te levantar, tudo isso para você realmente, eu quero esse revestimento a cada dia da minha vida, porque eu já tenho, o Senhor fez por mim, e eu não posso deixar isso por menos, eu não posso deixar isso em segundo plano, não, isso está na minha vida, amados, entenda que está na sua vida, porque um dia você confessou Jesus como teu Senhor e Salvador.
E o Senhor não se esqueceu, e Ele acreditou em você, quando você o confessou como Senhor e Salvador. Ele te deu a salvação, Ele te deu a fé, Ele te deu o Espírito Santo. E aqui ele diz assim, versículos 2 Timóteo capítulo 4, de 6 a 8, e terminamos. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Ele estava dizendo, estou terminando os propósitos aqui. Então, quantas pessoas estão partindo sem cumprir os propósitos? Tudo bem, ainda que possam estar salvas, estou dizendo isso, mas não vão reinar, não vão estar numa posição de comando com Cristo. Eu já falei sobre isso, que nós vamos reinar com cetro de ferro, não é mais subjugado, apesar que no reino espiritual nós reinamos, nós temos comando no reino espiritual, porque nós ordenamos e os demônios obedecem. Amém? Opa, peraí. Nós vamos reinar de uma maneira ampla, total, e restrita, e com dureza. Cetro de ferro é dureza. Combati, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está vendo que a carreira é da fé? Acabei a carreira e guardei a fé. A fé ficou comigo. Mas terminei a carreira. Está vendo que é uma carreira de propósitos? Desde agora, versículo 8, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amar a vinda de Jesus é cumprir propósitos. Amado, dizer que é crente é fácil, aqui no Brasil pelo menos, ainda é. Mas cumprir propósito é uma diferença. Está dizendo que, ó, a coroa da justiça não está preparada. A coroa incorruptível. Lembra que nós falamos lá? Está lá em 1 Coríntios 9. E todos aqueles que amarem a vida. Quando você sai no teu dia e pensa nisso, Senhor, eu preciso cumprir propósitos. Deus, me dá alento, me dá revestimento. Eu quero a Ti, me impregna com a Tua unção, Espírito Santo, me envolve em Ti, Senhor da glória. Porque o Senhor é Deus. Você pode ter absoluta certeza no que eu vou te falar. Deus vai preparar situações para que você fale do nome dEle. Deus vai preparar situações para que você expresse a glória dEle. Para que você testemunhe. Para que você fale. Porque você orou. E Deus ouviu. Fala, bom, ele está orando certo. Está orando pelos meus propósitos. Ok, é meu reino. Ok, eu vou abrir as portas para ele. Amém, irmãos? Feche os teus olhos. Espírito Santo, faz essa obra. O Senhor é Deus. Não somos mais de uma geração incrédula, como disse Jesus. Toda uma geração lá era incrédula. Mas o Senhor veio e inaugurou uma nova geração, que é a geração do Teu Espírito Santo. A graça abundante. E o Senhor é Deus. Que continua fazendo, continua nos ensinando, ministrando, apontando o caminho, nos dando direção, manifestando os teus propósitos, dizendo tudo aquilo e muitas coisas que precisamos fazer por Ti, pelo Teu Evangelho, como o Senhor mesmo disse, amar a Ti, o Teu Evangelho, Pai, e nós queremos, Pai, porque nós não queremos continuar cegos, subnutridos espiritualmente, nós não queremos continuar de uma vida de ser subjugado por trevas, pelo passado, mas nós queremos servir, nós queremos andar, nós queremos caminhar, nós queremos cumprir, Pai amado, tudo que está designado a nós para nós cumprirmos, em nome de Jesus e através do Teu Espírito Santo, nós chegamos lá, nós vamos adiante, nós rompemos limites como Pedro, que era incrédulo até as tampas, mas ele, a partir do momento que foi revestido pelo Espírito Santo, ele rompeu limites, ele ressuscitou mortos, ele pregou em todos os lados. Senhor, ele emitiu decretos do alto na terra. Senhor Deus, foi uma tremenda carreira de fé que eles caminharam, aqueles homens. Deus, o Senhor queria libertá-los verdadeiramente, assim como o Senhor quer a cada um, Jesus, libertá-los do passado, de servidão, do pecado, libertá-los do passado, de peso, de fardo, de tantas coisas que às vezes carregamos, mas o Senhor é bom, o seu amor é eterno por nós e excede a todo entendimento, e o Senhor quer cumprir na nossa vida. Senhor da glória, toca também, liberta os enfermos, liberta os que estão oprimidos, deprimidos, os que estão sendo, Pai, vivendo debaixo de peso, de fardo,
arrebenta, Pai, os fardos, Senhor Deus Todo-Poderoso, despedaça, por cada unção da palavra, Senhor Deus, faz essa obra, em nome do Senhor Jesus, aleluia, ser curado hoje, amados, ser curado, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia.